Olá! Hoje iremos falar um pouco sobre a diversidade de imigrantes que chegam ao Brasil apenas falando a língua materna e precisam aprender a língua portuguesa como a segunda língua, que é o caso da nossa entrevistada de hoje, que veio da Coreia para o Brasil já há alguns anos e que faz o curso de letras aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olá, Cian! Seja bem-vinda. Obrigado pela presença, por ceder o seu tempo, esse espaço de eu poder estar conversando com você e fazer algumas perguntas. Já agradeço a você novamente. Cian, quando que você chegou ao Brasil e qual era a sua idade? Quando eu cheguei, eu tinha 26 anos. 26 anos. E você chegou a... Que ano que você chegou aqui? Em 2010. 2010. Então, faz 9 anos. 9 anos, tá. Com quantos anos você começou a estudar a língua portuguesa? Então, eu aprendi assim que cheguei, desde alfabeto. Alfabeto. Então, 26 anos mesmo. 26 anos. Muito difícil? Assim, Sim, não foi fácil, mas... que a língua portuguesa ela é um pouco complicada, né? Sim. Mais do que uma outra língua, assim, por exemplo, o inglês, né? Acho que a língua portuguesa, pelo menos falam que para aprender ela é um pouco mais complicada. Sim, mas para acho que quem aprendeu inglês ajuda um pouco facilita um pouco para aprender português. Você poderia falar mais sobre o seu processo de aprendizado da língua portuguesa e se estudou em alguma escola de idioma aqui no Brasil ou aprendeu com um professor particular? Eu comecei a aprender, assim que eu cheguei aqui, eu entrei em um curso de português para os estrangeiros, mas especialmente para missionários que vieram aqui no Brasil. E aprendi um curso de 1 ano, mas eu fiquei por 9 meses, indo todo dia, né? Todos os dias. E depois praticando com as pessoas. Eu frequentava a igreja brasileira, então eu encontrava várias pessoas e consegui falar com eles, aprendendo português. Assim que aprendi. Tá. E no início você sentiu algum preconceito por não saber a língua portuguesa ou não conseguir se comunicar aqui quando você chegou no Brasil? Então, na verdade, antes de falar, pessoas já têm preconceito porque eu tenho olho puxado, já é diferente. Então, tem gente que brinca, nem comecei a falar, só fala ni hao, ou falar algum chinês ou japonês que eles conhecem. E isso não tem graça, né? Sim, nem... Mas e depois consegui comunicar um pouco, o pessoal percebe meu sotaque e tenta ajudar. Aí falar alto, com gesto, ou falar devagar, só que na verdade não ajuda tanto isso, assim. Até hoje eu consigo entender essa pessoa, só que a pessoa tenta falar mais devagar, tenta falar mais alto, com boca aberta. Aí eu fico meio sem graça quando vejo essas situações. Mas eu acho que o povo brasileiro tem mais paciência do que qualquer outro país, porque eu já morei nos Estados Unidos, Reino Unido, Cazaquistão, onde fala russo, mas eu acho que o povo brasileiro que tem mais paciência com pessoas estrangeiras, assim, que não conseguem comunicar bem. Então, eles tentam ajudar. Entendi. Tá bom. E você tinha me falado, né, que você é casada e seu marido, ele já sabia português ou também ele teve que aprender quando chegou ao Brasil? Não, na verdade, meu marido é brasileiro. Ele é brasileiro? Tá. Então, ele nasceu aqui, então a gente se comunicava em inglês no começo. Tá. Em inglês era mais fácil de vocês conversarem mesmo. Sim. Porque também você não sabia muito o português, né, a língua portuguesa. Então, acho que quase 1 ano e meio, 2 anos no começo que eu cheguei, a gente comunicava somente em inglês. E ele aprendeu coreano? Não, tá aprendendo ainda. Tá aprendendo? Mas ele falava muito pouco. Tá. E seus filhos, eles falam somente a língua portuguesa ou eles também falam coreano? Então, eu tenho 2 filhos de 6 anos e 8 anos. E eles... Primeira língua é português, né? Língua materna é português, mas eles falam coreano também, que eu tento falar mais em coreano com eles. E eu sou coordenadora de um curso de coreano.
Então, eles frequentam esse curso, né? Então, eles aprendem coreano. Então, minha filha já sabe falar, escrever e ler em coreano. Em coreano. Então, eles aprenderam também a língua que é a sua língua materna, né? Sim. Muito legal. E aí, quais foram as suas dificuldades durante o aprendizado da língua portuguesa em termos gramaticais? Assim, o que você, durante esse processo que você foi estudar, o que você achou mais difícil na língua? Para mim, foi muito difícil entender no começo terminações verbais, porque em coreano não tem esse desinência verbal. Então, você, assim, muda toda a situação, depende da pessoa. Isso foi muito difícil. E também gênero, porque a gente não tinha gênero de palavras. Feminino, masculino, né? Especialmente irregulares. Ou, assim, não dá para saber, tipo, foto. A foto ou foto, chave, colher. Essas palavras que até hoje eu fico na dúvida, será que é o chave ou a chave? Essas coisas. E também esses verbos também irregulares, sabe? Tipo, dormir, porque eu durmo? Porque não dormo? Ouvir, porque não ouço? Essas coisas irregulares, que não fica dentro da regra, também que complica ainda mais a língua, muito, né? É difícil. Porque até comentei do inglês, porque no inglês você não tem essa questão de gêneros, né? Gato é cat, gato não pode ser gato ou a gata, né? Cachorro é dog, o cachorro ou a cachorra, né? Sim. E no Brasil tem toda essa questão também, né? Então, em coreano também não tem gênero. Não tem gênero também. Pra gente é muito difícil. Difícil, né? Tá. E você poderia citar algum momento em que o aprendizado da língua portuguesa foi crucial, de extrema importância para você? Em algum momento que você depois chegou no Brasil e aprendeu, falou, olha, ainda bem que agora eu aprendi a falar, né, a me comunicar, aprender a língua portuguesa, porque senão, né, não sei se tem algum momento que você poderia falar. Então, primeiramente, para sobrevivência, eu precisava aprender, porque meu marido trabalhava, então não podia me ajudar, me engravidei, então tenho que marcar médico, tenho que saber andar sozinha. Então, para sobrevivência, eu precisava aprender primeiro. E depois, eu acho que convivência, né, com as pessoas. Tem muitos imigrantes que moram dentro da sociedade, assim, sociedade coreana, sociedade chinesa, que morando 20, 30 anos não aprende português, porque não sente necessidade. Mas assim você não consegue curtir, assim, Brasil, porque Brasil é muito grande e você só fica no seu mundinho comunicando entre coreanos, entre chineses. Assim, eu acho que limita muito, né? Se limita muito. Então, acho que aprendendo português amplia sua visão, né? E conhecendo mais pessoas e mais culturas ricas, né? Isso que eu acho muito importante aprender português. Sim. E é tão legal porque, como você falou que o Brasil é tão grande, porque às vezes você vai para outro estado e tem a questão do sotaque ainda, né? Você vai para o sul, né? O gaúcho tem um sotaque, você vai para Rio de Janeiro, tem o carioca, vai para Minas, tem um sotaque mais puxado no R, né? Que o pessoal brinca que é o caipira, mas e aí você percebe essa... Sim, eu às vezes não entendo quando vou viajar, tipo, eu já fui em Florianópolis ou Fortaleza, esses lugares têm sotaques diferentes, então eu tenho que ouvir várias vezes para poder entender. É de um pouco diferente. Sim. E atualmente você me disse que, bom, você está cursando aqui, né, fazendo curso de letras na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e você tem uma relação, obviamente, com os alunos da sua turma que são um pouco mais novos, né? Eu já sei, porque eu também sou professor, dou aula aqui na universidade, e às vezes os alunos vêm com uns termos, umas gírias que a gente acaba não entendendo, e eu já, por ter nascido aqui no Brasil. Então, porque acontece muito, né? Assim, essa questão vai sempre surgindo novas gírias, dialetos, né? E como que é, assim, a sua vivência em sala de aula com esses alunos
um pouco os mais novos, né? E por eles estarem usando as gírias, você consegue Sim. pegar, aprender algumas gírias? Então, no começo, várias expressões eu não entendia bem e foi difícil. Mesmo pelo WhatsApp, eles mandam algumas expressões que eu não entendia porque isso tem graça ou não. Mas eu teve chance no primeiro semestre, na aula de língua portuguesa 1, a gente aprendia a mudança histórica de português, né? Língua portuguesa. Então, e até a professora ensinava a gíria desde décadas 60, 70, 80. E esses gírias que usa hoje em dia, os alunos ensinavam a professora, né? Quais são gírias que eles usam. Aí lá eu aprendi várias expressões, tipo chave, mito. Conhece? Mito. É o mito? Mito. Mito, né? Mito. É que... eu esqueci até. Mito. Mito? Mito é que de repente faz relação. Não é mito? É mito também, mas mitou. Aí ele mitou. Isso. Ele fez algo fora do normal, fora do contexto. Isso. Agora tá, entendi. Chave também, né? Quando é uma coisa muito legal, tá? Ficou chave. Chave. O crush. O top. No outro dia meu aluno falou hypado. Eu falei, hypado? Eu falei, o que é hypado? É o tênis? Ele falou, não, professor, de hype, de legal, algo. Eu falei, tá, não sabia, né? Então, aí eu até ensinei meu marido, meus sogros, esses gírias que eu aprendi. Aí eles achavam um máximo, né? Dá risada, né? Que é uma coreana ensinando gírias para eles. Aí foi engraçado. Muito legal. E o alfabeto da língua portuguesa, ele é bem diferente do sistema escrito coreano, que é o Hangul. Sim. Né? E assim, você, pela sua percepção, eu acho que realmente estou fazendo essa pergunta, mas eu acho que é totalmente diferente. Mas o que você poderia falar assim que tem assim de mais diferente, né? A gente fala assim do alfabeto da língua portuguesa e do Hangul? Então, muito diferente mesmo. Muito diferente. Porque o alfabeto português é do latim, né? Veio do latim, né? Alfabeto latino. E nosso alfabeto, acho que o alfabeto coreano Hangul, o único país que usa é Coreia. É porque um rei coreano inventou esse alfabeto. Antes a gente usava letras chinesas. Aí, em 1446, um rei Sejong que inventou. Então, é totalmente diferente, mas eu acho que é mais fácil de entender. Até que eu vi que alguns países lá no Ásia que não têm letras, eles queriam adaptar a letra coreana para a língua deles, porque é muito lógico e fácil para o povo entender, né? E alfabeto coreano, você não consegue usar assim, vogal sozinho. Sempre tem que ter um vogal e um consoante, pelo menos, né? Isso é a diferença. Mas ele, para vocês, parece muito estranho. Parece símbolos, né? Sim, mas você consegue aprender em meia hora. E depois de meia hora você consegue ler. Nossa. Porque é muito lógico. É fácil de aprender. Faz sentido. Legal. E aí, queria fazer uma última pergunta para encerrar. Se hoje, mesmo depois de 9 anos aqui no Brasil, você ainda sente alguma dificuldade quando se comunica usando a língua portuguesa, por questão assim, que hoje tem diversos meios de comunicação, né? WhatsApp, você deve também escrever bastante, mandar muita mensagem, e-mails, né? Não sei se hoje está mais fácil, né, assim, depois desses 9 anos, ou ainda, às vezes, tem alguma dificuldade. Melhorou bastante, né? Aprendendo 9 anos. Então, eu acho que em termos de conversar, assim, o WhatsApp, qualquer conversa informal, eu acho que não tem problema. Mas ainda, às vezes, uma conversa pelo telefone, se a pessoa tem um sotaque diferente, eu tenho dificuldade. E também um e-mail no trabalho você tem que mandar oficialmente, então tem que ter um pouco mais formal, né?
E trabalho da faculdade para entregar para professores. Eu tenho dificuldade que, tipo, concordância, essas coisas eu ainda, né, não consigo assim 100%. Então eu peço a ajuda dos colegas ou do meu marido, né, melhorar. Aperfeiçoando, né? Sim, sim. Eu queria agradecer novamente, né, a sua presença, ter cedido esse espaço e tempo para essa entrevista. E essa entrevista ela vai ser fruto de um trabalho para pós-graduação, né, do curso de doutorado em letras. As pessoas que estiverem interessadas podem estar vendo o vídeo por completo, na íntegra, no YouTube. Tá? E obrigado a todos que estiveram assistindo.